fiz uma tatuagem nova. Oi, gente, muito bom dia! Hoje é sábado, o dia tá bem nublado, a gente tá com sensação térmica e temperatura de 13 graus, o que é muito bom aqui pro Canadá, porque a gente já pode considerar que tá quente, que tá calor, mas o dia tá xoxo, tá nublado. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu consumi e que eu fiz nos últimos dias. Eu fiz uma tatuagem nova. Mas antes... A que horas eu vou malhar hoje? Eu não sei. Eu vou malhar em casa ou eu vou malhar na academia? Eu não sei. O que eu sei é que eu vou malhar hoje. Porque, amigos, quando você coloca a roupa da academia, você perpetua essa decisão. Eu preciso arrumar minha casa, preciso dar uma geral aqui, tá um pouco bagunçada, mas eu tenho que ir malhar. Então eu já coloquei a roupa da academia pra não ter erro, não ter desculpa e só zarpar. Muito bom dia! Hoje com um dia muito mais ensolarado, muito bom. Eu tava vindo pra academia e aí eu fiquei pensando nas coisas que eu vivo e eu achei interessante compartilhar porque eu tive esse insight. Ontem eu me arrumei
pra poder ir pra academia. E eu fiz tudo o que eu precisava fazer e foi ficando, tipo, muito tarde. E eu quase desanimei e quase não fui pra academia. Na verdade, eu desanimei, mas eu quase não fui pra academia. E aí, eu fiquei pensando, não, eu tenho que ir porque é o meu compromisso comigo e eu vou. E aí eu logo peguei minhas coisas e fui pra academia. Isso era por volta de umas 7h30 da noite, num sábado. E eu fiquei pensando como eu já consegui incorporar isso na minha rotina, o que é muito bom. Como me faz falta o dia que eu não vou. E eu sinto que é uma pendência do meu dia, sabe? Eu sinto que é algo que eu faço todo dia e que eu não fiz, como escovar o dente, tomar banho, de tão enraizado que isso já tá na minha rotina. E isso me lembrou quando eu comecei nessa vida fitness, né, de tentar ser saudável. Eu entrei nisso porque eu queria um corpo muito bonito. Essa foi a minha razão principal e eu tô sendo aqui muito sincera com vocês. Não entrei por saúde, entrei porque eu queria uma barriga seca, porque eu queria um bumbum empinado. Só que você vai amadurecendo e você vai trilhando esse caminho, você vai entendendo as coisas muito melhor. Conforme eu fui ficando mais madura, eu fui percebendo o quanto era importante ter saúde, o quanto era importante manter isso e já incorporei na minha rotina. Mas o fato de eu ter incorporado na minha rotina não quer dizer que eu não tenha desânimo, que eu não tenha preguiça. E muitas vezes eu vou pela disciplina mesmo, não porque eu estou animada e motivada. E eu acho que isso coloca ali uma distância entre você e a pessoa que você admira, porque você olha aquela pessoa e fala, nossa, todos os dias a fulana vai, todos os dias ela é animada, a vida dela é perfeita, e não é. O que diferencia essa pessoa de você é que ela vai, mesmo quando ela não tá animada, mesmo quando o dia não foi bom, mesmo quando aconteceu coisas ruins, porque é algo que ela entendeu que ela precisa fazer todos os dias, ou, né, ali o maior número de dias na semana. Leva tempo para você conseguir entender isso, para você conseguir enraizar isso, e não necessariamente você precisa fazer a musculação. Eu acho que você pode fazer outras atividades se você não gosta da musculação. Acho que o mais importante é você manter o teu corpo em movimento. Eu diria para você fazer musculação porque a musculação te proporciona envelhecer saudável e funcional, sabe? Você não vai precisar da ajuda das pessoas para levantar, para deitar, para carregar suas sacolas. Eu acho que isso é muito poderoso. Mas se você não gosta da musculação, coloca como rotina e como um compromisso alguma atividade física que você goste. Pode ser uma aula de futevôlei, pode ser dança, pode ser natação, pode ser corrida. Corrida é muito dinâmico. E depois, se você achar que você consegue, aí você inclui a musculação, que é de fato mesmo muito importante. Mas é isso, eu tive esse pensamento muito filosófico enquanto eu tava caminhando aqui pra academia. Eu falei, acho que faz sentido compartilhar porque é o que eu vivo e eu mostro muito aqui eu me exercitando, então quis compartilhar isso com vocês. Se for bom você pega pra você, senão você acelera o vídeo.
fiz uma tatuagem da minha cachorra. A minha cachorra chama Amelie. E eu já queria há algum tempo fazer uma tatuagem dela. E eu tava à procura de um artista que fizesse do jeito que eu queria, que é uma coisa meio porta-retrato, mas realista, assim. E eu achei um tatuador coreano que tá passando uma temporada aqui no Canadá. E eu e meu marido decidimos fazer juntos, ele também fez. A tatuagem é essa daqui, mas eu vou colocar a foto, porque na foto dá pra ver muito melhor. E eu gostei também porque a gente escolheu poses diferentes dela. Ele escolheu uma pose que ele gosta, um jeitinho que ele gosta de olhar e ver ela. E eu escolhi ela com esse olharzinho, porque eu não aguento quando ela me olha de cantinho de olho, eu me derreto. Eu acho que eu nem preciso justificar pra quem tem cachorro por que fazer uma tatuagem do cachorro, né? E, enfim, eu adorei, foi uma experiência muito legal. O tatuador era muito bacana, o diálogo com ele foi muito legal. Essa é a minha tatuagem nova. Me diz aqui nos comentários o que vocês acham. E eu quero aproveitar pra indicar pra vocês algumas coisas que eu assisti e que eu li nos últimos tempos. Eu vou começar pelo que eu assisti, que na verdade eu tô assistindo ainda. Chama The Four Seasons. É uma série que tá disponível na Netflix. E, gente, eu tô impressionada como que essa série ainda não fez tanto sucesso, porque ela é muito boa, ela é muito inteligente. É comédia dramática. É um grupo de 6 amigos. Na verdade, eles são casais, então são 3 casais. E a forma como eles lidam com os dilemas, tanto entre cada casal e tanto entre a amizade deles, isso me pegou muito. Eles são muito sinceros uns com os outros, mesmo quando às vezes isso vai decepcionar a outra pessoa, mas a pessoa decepcionada, ela também tem maturidade para receber aquilo ou não. Eu me identifico muito com o estilo, com os outfits da Catherine. Me identifico como pessoa com a Ginny. Inclusive, eu acho que eu sou uma Ginny em algum grupo de amigos por causa desse lado mais fitness. Eu amo também os outfits da Annie. Embora a personalidade dela e as coisas que ela faz me irrite bastante, mas eu amo os outfits dela e eu preciso admitir isso também. Eu diria que The Four Seasons, ela é leve, mas é uma série que você tem que assistir com o lado da sensibilidade mais aguçado, senão você não pega a essência da coisa. É tipo isso. A outra coisa que eu assisti, que foi maravilhosa e que eu chorei litros, como eu não chorava há muito tempo, é o filme I Swear. E que eu saiba, ele ainda não tá em nenhuma plataforma. Eu assisti no cinema e tem uma história interessante por trás disso. Esse filme estava disponível nos cinemas daqui de Victoria, mas eu não sei porquê. Inclusive, se tratando de um filme tão profundo e tão maravilhoso e baseado numa história real. Ele ficou muito pouco tempo nos cinemas aqui em Victoria. E aí, quando a gente tava procurando ele pra assistir em alguma plataforma, então, e a gente não achava, o Bernardo viu que tava disponível no cinema de Sydney, que é uma cidade bem pertinho aqui de Victoria. Eu acho que é uma cidade menor do que Victoria, que é muito uma coisinha assim de interior, sabe? E a gente foi pra lá só pra assistir o filme. Fica mais ou menos uns 30 minutos de carro. Pra deixar essa história ainda mais legal, o cinema que a gente foi assistir era um cinema familiar, então não é um cinema de uma grande rede, por exemplo. A gente comprava o ticketzinho, era um papelzinho que a gente comprou ali no caixa, que era inclusive a mesma pessoa que botava o filme pra rodar. Você não tinha opção de comprar online, então a gente não conseguiu comprar com antecedência. Na verdade, nós compramos com antecedência porque a gente foi pra essa cidade mais cedo, e aí eu almocei, né, passei o dia lá, e aí fomos pra fila do cinema na hora que ele abria, aí compramos e tivemos que fazer mais uma hora aí de espera rodando pela cidade até da hora do filme. E quando a gente entrou para poder assistir o filme, esse foi assim, o plot twist, que a sala era muito pequena. Eu acho que tinha 15 pessoas dentro da sala e tava lotada, assim, era tudo, não cabia mais ninguém. Mas era uma sala com a tela grande, com as cadeiras de cinema, mas era isso, muito familiar, muitos casais de idosos. E talvez você não saiba como é um cinema familiar, porque onde existe cinema familiar hoje em dia, lá em Sydney existe. Era um ambiente muito gostoso. Parecia que era todo mundo vizinho, assim, que todo mundo se conhecia, que talvez ir ao cinema aos domingos seja uma programação
meio que de lei, assim, na cidade. Foi muito legal a experiência. E aí o filme é sobre o John, é baseado em fatos reais, é sobre o John que tem a síndrome de Tourette, e o filme retrata a vida dele desde quando ele... Eu não diria recebe o diagnóstico, porque ninguém sabia o que era a síndrome de Tourette naquela época. Então ele ainda passou muito tempo tentando entender o que acontecia com ele. Ele sofreu muitos abusos. Ai, gente. Ó... Assistam o filme, vale muito a pena entender a história dele, ver ele encontrando a Rainha Elizabeth, e eu não vou dar mais nenhum spoiler, só vou te falar, se você vir esse filme no cinema ou se você encontrar ele em alguma plataforma, vale assistir, assista. Eu li um livro que é um romance que chama Amor de Redenção, e eu não tenho palavras pra esse livro. Gente, como eu tenho coisa boa pra indicar pra vocês aqui nesse vídeo, viu? Tudo que eu indiquei até agora, assim, foram coisas que eu gostei muito, muito, assim. Então, confia, só vai. O livro Amor de Redenção, ele é um romance que trata sobre uma prostituta. E aí, eu diria que, meu Deus, você consegue entender muita coisa. Quem escreveu o livro foi a Francine Rivers. A forma como ela... dá vida a Sarah, aos sentimentos dela e que ela consegue traduzir o que é a vivência da Sarah, o que a Sarah sente, a dificuldade da Sarah em se permitir ser amada. Porque às vezes você vê pessoas que não se permitem ser amadas, ou sei lá, não se permitem alguma coisa na vida e alguma coisa boa, que você fala, meu Deus do céu, como que essa pessoa é burra, ou como ela não se permite isso ou aquilo. Mas aí quando você entra na cabeça dessa pessoa e entende a vivência, a perspectiva dela, coisas que a gente não faz nunca na vida, né? Só a Francine conseguiu trazer isso, assim, pra mim. Nossa, eu inclusive consigo lembrar de várias situações na vida que eu fiquei brava com algumas pessoas pelo comportamento delas ou por não se permitirem viver coisas maravilhosas, mas quando você consegue entender a raiz do trauma e de onde aquela pessoa veio, tudo faz sentido. Eu fiquei muito mais compreensiva. E, enfim, o Michael, que também é um personagem principal desse livro, ele é um cara que me faz sentir vergonha dos meus atos. Ele é um cara muito temente a Deus, de uma obediência. Mais uma vez, a autora do livro conseguiu um feito, que é mostrar uma pessoa que ela anda segundo o coração de Deus, mas ao mesmo tempo você vê que ele é humano, você não santifica ele em momento algum, porque você vê ele, inclusive, sendo muito sincero com Deus e falando, Deus, eu não consigo, mas mesmo assim, sem conseguir, ele faz o que precisa ser feito, ele faz o que Deus designou ele para fazer. Então, assim, a aula de ser obediente que o Michael dá nesse livro é algo assim... sabe? E mais um livro também que agora eu tô lendo atualmente, eu ainda não terminei ele, mas eu comecei a ler esse livro por causa do inglês, porque eu quero sempre, né, tá melhorando o meu inglês e tá melhorando a minha fluência na língua. O chat que me indicou, eu falei pra ele o que eu queria ali no inglês, e ele falou, olha, lê esse livro que é O Velho e o Mar. E aí, eu tava falando pro meu marido que tava lendo esse livro, ele falou assim, amor, esse livro é um clássico, é um livro muito antigo e é um clássico, eu não sabia que eu tava lendo um clássico. Mas aí, essa indicação desse livro vem acompanhada de uma dica. Pra mim tava muito difícil engrenar a leitura, porque é em inglês. Desenvolvi uma tática, que eu fui lá e comprei a versão dele em português. Primeiro eu comprei em inglês, aí eu comprei em português e eu tô lendo simultâneo. Então o que eu faço? Primeiro eu leio as páginas em inglês, e aí depois eu vou e leio em português pra ver se eu entendi a essência da coisa, se eu tô entendendo a história, e isso tá sendo muito legal, porque aí mesmo que na hora eu não entenda, ou mesmo usando o tradutor do Kindle, aquilo não faça sentido, venho depois lendo em português e aí falo, entendi. E isso me ajudou a ficar mais engajada na leitura. Inclusive, acabei de assistir um vídeo no YouTube da Júlia Bellinati, que ela fala sobre isso, que
Ela fala que não estava ali no mood de ler um certo livro em inglês e não estava conseguindo engrenar. E aí eu senti um alívio, porque é alguém que tem a mesma vivência de ser brasileiro, morando fora do Brasil, né, na língua inglesa, porque a gente se compara muito e sempre acha que a gente tá pra trás, né, que todo mundo consegue, só você não. E aí ver a Júlia, que é uma youtuber que eu adoro também, desabafando e falando sobre isso, assim, que ela também às vezes tem dificuldade de fazer a leitura em inglês, me fez sentir bem no sentido de que, olha, é assim mesmo, tá? Não é só com você, Andiara, que isso acontece. Acho que eu indiquei tudo. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, eu vou falar no próximo vídeo. O próximo vídeo eu acho que vai ser de Vancouver, porque eu vou pra lá no próximo final de semana e eu quero fazer um vídeo, mas às vezes eu fico... Às vezes eu não tô no mood, e aí eu não faço, mas quero fazer. Vamos ver se esse vídeo vai sair. E depois de Vancouver veio uma coisa muito legal que a gente tá esperando desde o início do ano, que é a nossa road trip. A gente vai fazer uma road trip aqui no Canadá. Depois, no vídeo, eu vou contar pra vocês o destino e tal. E eu acho que vai ser uma viagem muito, muito, muito linda. A gente vai ficar um pouco mais de uma semana viajando de carro e cada dia passando em uma cidade diferente, ficando em cidade diferente. E eu tô muito animada pra isso e eu já quero te convidar pra ficar ligado aqui no canal pra assistir esses próximos vídeos que vão ser muito legais também. But you show me life is full of faces.